Quando surge, galera da Papo de Porco, bom, a gente não some quando o Palmeiras perde e o Palmeiras ganha, a gente tá por aqui. Eu queria, cara, tá te trazendo aqui de novo num sentimento completamente diferente do que a gente tá sentindo hoje. É uma derrota amarga e pra mim o time jogou sem alma, jogou sem coração. Sabe, a música? Parece que esses jogadores não entenderam o que é a Sociedade Esportiva Palmeiras ou parece que perderam o que entenderam que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Cássio, quer falar alguma coisa aí? Porque tá difícil. É exatamente isso, Duda. Gente, eu de verdade acho que é uma das únicas vezes que eu não sei nem o que dizer. Não sei. É um sentimento de raiva, né? Eu nem posso dizer tanto de tristeza, eu acho que é mais raiva do que tristeza. A única tristeza é saber que eles não entenderam o que aconteceu em 2018, né? A nossa emoção ali no final do jogo é justamente porque a gente estava naquele 2018, Sim, a gente dentro do estádio, viu. A gente viu o que aconteceu e foi muito dolorido, então a gente imaginou que esse cenário poderia se reverter e hoje a gente pudesse ganhar dentro da casa dos caras. Era um gol. De verdade, o Veiga. Cara, o Veiga bateu muito mal. Sabe, muito tem hora que muito eu mal. acho que assim, alguns momentos, algumas eras de alguns jogadores, de técnico, às vezes se finalizam. E talvez... eu acho que a era Abel se finalizou. Gente, eu tô tentando segurar pra não chorar, porque é um misto de sentimentos. Como eu falei agora, só quem viveu lá 2018 sabe a raiva. Sim. E quando aquele pênalti saiu, a gente imaginou que o Veiga fosse fazer. Fosse diferente. E aí fosse diferente. E depois, se fosse o Palmeiras da era Abel... da 2021, 2022, o Veiga tinha feito aquele gol, a gente tinha feito o segundo ainda no tempo normal. E não ia a gente tava com um jogador a mais de 20 minutos. Não apareceu acho que meia hora a mais, cara, né? A gente não fez o dever de casa lá no Allianz Parque. E aí o Corinthians aqui, o Palmeiras... De verdade, qual foi a chance real que o Palmeiras teve além do pênalti, assim? Nada. Se você falar que o Hugo defendeu... Então, assim, posse de bola, mas uma posse de bola inútil, tá? Então, assim, o Abel teve mais de uma semana pra treinar. Teve tempo de treinamento. Né? E veio o quê? Tanto, né? Mas veio o que de diferente? Foi o mesmo time que jogou contra o Corinthians. No Allianz Parque, a troca do Aníbal. Do Aníbal pelo Rios, mais por conta do Rios ter jogado do que jogado pela seleção colombiana. E aí a gente ficou com meio de campo pesado, com o Rios e Emiliano Martins. O primeiro tempo inteiro. Esperando pelo Veiga. Pelo Veiga. Que, né? Também nem o pênalti hoje fez nada. Perdeu o pênalti. É o cara que tinha que buscar jogo, distribuir jogo, e ele some. O Estevão, não sei se é porque estava muito bem marcado, se estava nervoso também. Também não foi o diferencial. Não, mas o Estevão, vou cobrar também. Eu vou cobrar, porque eu passei pano. Foi foda. Falei, olha, não, ele vai decidir. Decidiu nada. E assim, nada. É um sentimento que só o torcedor do Palmeiras realmente vai entender, como em outras finais que o Corinthians perdeu o título pro Palmeiras também. Só a gente que vive um derby sabe esse sentimento. É um sentimento de raiva, né? De ver que muitas coisas poderiam ser mudadas. Mas você espera o quê, Duda? Quando você vê uma presidente falando o que ela falou. Gente, de verdade, eu tava muito confiante com o jogo. Muito. Quando eu vi o que a Leila falou no começo do jogo, eu brochei. Time... Como que ela olha pro presidente do Corinthians e fala o que ela falou exatamente... deixa eu lembrar as palavras dela, você lembra exatamente o que ela falou? Exatamente não, mas lá ela era muito bem tratada. Só que dentro de campo não, porque eles sempre ganhavam da gente. Cara, que presidente do Palmeiras... Leila... Eu vou tentar me acalmar pra não mandar você pra aquele lugar, porque eu não vai tenho tomar advogado. no cu. Obrigada, vai tomar no seu cu. Não. Porque você não conhece a história do Palmeiras. Não porque conhece. nós temos mais vitórias em cima do Corinthians pra você falar uma barbaridade dessa. Corinthians é freguês do Palmeiras não desde tem que 1914. nem olhar na cara do presidente. Derby, é final, cara, não tem que olhar lá. Você vem falar que eles ganham da gente dentro de campo, você vai tomar no meio do seu cu. Não sabe a história você não da sabe o que é Palmeiras. Começa aí. E quando a gente tiver uma presidente que não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, vai ser essa merda. E que bate palma pra tudo que o técnico faz, porque o Abel tá errando. Pois é. E tem gente batendo palma. Porque se fosse qualquer outro presidente ou qualquer outro técnico, o Abel teria sido demitido hoje no vestiário. Já teria sido. Não, já teria sido demitido. Já teria. Chega de passar pano. Já teria. Não vou passar Início de temporada. Teve tempo de treinar. O time não tá jogando nada. Só que é início de temporada também pro Corinthians, que também montou um time com vários jogadores que chegaram no começo do ano, né? Então, é o mesmo. Não vem falar, mas é início de temporada pro Palmeiras. É pro Palmeiras, é pro Corinthians também. Tá? O Palmeiras vem apresentando um futebol ridículo desde o ano passado. A gente só então,
se classificou, porque que a gente sabe, né? A gente se classificou na Bacia das Almas. Exatamente. Chegamos na final com um pênalti contra o São Paulo. E aí a gente teve a chance de mudar tudo isso no jogo contra o Corinthians em casa, não fizemos. E hoje só foi o reflexo. Porque não é mais um time que tem alma. Não tem. Não tem. Tem que jogar com a alma e o coração, sabe? Parece que vocês não escutam no estádio a gente cantando. Mas é isso, cara. Amanhã a gente vai falar muito. Amanhã, hoje já, né? A gente vai falar muito na live sobre isso. A gente não vai se esconder. 18h30 a gente tem live aqui pra falar sobre esse jogo. Porque é isso, a gente tem que estar com o Palmeiras nas horas boas e nas horas ruins. Seguiremos. Domingo já tem jogo, mas a gente precisa falar muito sobre esse jogo, porque o Campeonato Brasileiro começa sábado, domingo. É isso, cara. Obrigada mais uma vez pela participação. Galera, quem não conhece, se inscreve lá numa Palestrina e se inscreve aqui na Papo de Porco também. Tamo junto, galera. Avante palestra.